Então, olá a todos, aqui é o professor Carlos Cerbeno, da UFPR. Então, eu estou gravando esse vídeo como continuidade, aquele vídeo de projeção, para ser utilizado como material didático pedagógico nas aulas. Tá? A gente está falando então da dinâmica da projeção. Tá? Lembrando que a projeção é a projeção dos complexos, então tem um vídeo anterior ali que fala exatamente sobre uma pequena introdução sobre os complexos. Lembrando vocês então, gente, que rapidamente, resgatando a história dos complexos, todo mundo hoje sabe que temos complexos, mas pouco sabe que os complexos nos têm. Concepção do Jung sobre os complexos, né, que são agregados de energia, núcleos de energia psíquica que estão dentro da psique, tá certo? E são, de certa forma, estruturam a nossa psique. Tá? A gente tem o complexo de identidade que é o eu, então nós sabemos, o eu sei, só que os complexos atravessam, tá? E a todo, o eu, tá? Então a todo instante eles, de certa forma, influenciam e determinam a direção da psique do qual o eu se coloca. Tá? Então, como definido, complexos são grupos de representação emocionalmente acentuados em inconsciente, carregados emocionalmente, são como se fossem personalidades parciais, que Jung chama que os complexos são autônomos. Então, no fundo, não há diferença, em princípio, uma personalidade parcial e um complexo. Tá certo? Eles aparecem, então, de forma onírica, tá? Então, eles obedecem às próprias leis, que são as leis do inconsciente. Tá certo? Então, as imagens oníricas representam complexos psíquicos autônomos. Todo complexo tem uma certa autonomia em relação à consciência, porque a consciência é como se fosse apenas o complexo do eu, tá certo? E esses complexos autônomos são capazes de se formar, de se movimentar, ter uma dinâmica a partir de seus próprios elementos. Tá? Os elementos, então, é um elemento central, tá certo? Que é um arquétipo, que é um portador de significado, que ele não se submete à vontade consciente, porque lembre-se que o inconsciente, o arquétipo, é muito maior que a consciência. Então, a consciência, de certa forma, o complexo eu vai, quando ele integra um complexo, na realidade integra partes ou elementos do complexo, tá certo? Então, e esse complexo também, a esse núcleo central, tem uma série de associações ligadas, que se originam à disposição original do próprio sujeito, à temática, por exemplo, complexo paterno, está ligado ao arquétipo paterno, e das vivências pessoais do indivíduo, que são condicionadas pelo ambiente, pela cultura, pela família, etc. Tá? A resolução de um complexo envolve exatamente o processamento emocional, tá? Uma conscientização do mesmo, do que está sendo projetado, e acarreta sempre uma redistribuição da energia psíquica. Essa energia que estava no complexo, ela se redistribui, tá certo? Quando integra, parte da energia vai para o eu e parte vai para outros complexos, tá certo? Consequentemente, ocupa novos conteúdos dentro da psique, do inconsciente, e produz uma nova situação, que está, de certa forma, um novo equilíbrio, tá? E aqui o que vai colocar, tá? A gente tem que lembrar que quando o complexo está ativado, constelado, ou seja, está influenciando a consciência do eu de uma forma muito clara, ele substitui a percepção concreta, a percepção que o sujeito vê da realidade, em todos os seus elementos originais, por uma estrutura de significação afetivamente carregada e estereotipada, que é exatamente o complexo. Então, o complexo que é uma espécie de lente em relação à percepção da realidade da situação. Ele, de certa forma, contamina. Tá? Então, rapidamente, só para lembrar, tá? O que a gente vai ter aqui? Tá? A psique para Jung, basicamente, uma consciência, complexo do eu, vários complexos colocados. Esses complexos, eles tendem a ser integrados na consciência, tá? Pelo que a gente chama de processo de individuação. Só que eles não aparecem diretamente. Por quê? Porque entre o complexo e o eu tem essa diferença. Normalmente o complexo é inconsciente por causa de elementos incompatíveis com o eu. Então o que acontece com isso? A tendência dele, então, é esse complexo aparecer projetado. Tá? Fazer uma projeção no complexo em algum elemento externo. Tá? Então a primeira forma do complexo aparecer é exatamente a projeção, a primeira etapa. Tá? Por que eu estou colocando isso, gente? Porque a projeção, então, ela não é patológica, ela não é uma defesa,
Ela pode operar como defesa, mas normalmente não é, tá? E ela não é patológica. Ela é um processo psíquico. Tá? Exatamente desse processo psíquico, dessa libido da integração, que está ligado então exatamente a essa questão da individuação. Tá? Por que isso? Porque como ele não vem, o que acontece com a energia psíquica? Né? Como ele não aparece, como ele não é integrado, ele aparece para fora, aí é absorvido pelo ego, que o ego entra. Então é uma espécie de circulação. E essa circulação da energia que faz, tá, esse processo de integração. Lembrando vocês que a gente tem, quando a gente chama o processo de individuação, a gente pode dizer que das diversas libidos eu tenho uma libido de autorrealização da psique, tá certo? Que pode ser uma libido que algumas pessoas chamam de espiritualização, de crescimento psíquico, etc. Mas é exatamente essa libido que movimenta esse processo de integração da consciência. Apesar de ser natural, lembrando vocês que exige uma determinada atitude da consciência de abertura. E lembrando vocês que o contato do ego, da consciência egóica, com os conteúdos do inconsciente, nunca é algo tranquilo, no seguinte sentido de que é a felicidade. É sempre um estranhamento do ego em relação a esses conteúdos do inconsciente. Tá certo? Bom, vamos retornar aqui. Então vamos ao primeiro exemplo, que é a dinâmica da projeção. O primeiro processo aqui é um esqueminha que mostra mais ou menos como funciona a projeção. Então a gente tem aqui um complexo que está inconsciente, está carregado afetivamente. Tá certo? Então aqui a gente tem o mundo externo, as diversas possibilidades. De alguma forma, esse complexo ele vai ser ativado, tá certo? Por algum elemento que se liga próximo a ele, tá? Então a gente chama constelado. O que acontece? A carga afetiva do complexo ela é projetada, tá, para esse elemento do mundo externo que de alguma forma constelou ou ativou o complexo, tá certo? Aqui a gente tem as sensações da percepção do mundo externo. Você percebe que o que o complexo faz? O complexo cria uma espécie de filtro de seletividade. Então ele modula essa percepção da realidade. Então o complexo azul aqui, ó, modulou, tá certo? Essa realidade na percepção pelo ego, pelo filtro desse complexo. Então a gente não vê a realidade tal como ela é, a gente vê essa realidade modulada pelo complexo, tá certo? Então a gente vai ter algumas etapas nisso daí, tá? Então a primeira etapa, como eu falei, é a projeção no mundo externo. Então eu estou usando aqui um pequeno exemplo de uma figura afetivamente carregada, que é a distorção da realidade. Então a gente está projetando aqui como se fosse a Terra plana. De alguma forma, essa imagem dele, tá, é projetada externamente, carregada afetivamente. Terra. Obviamente a Terra não é plana, a Terra é redonda, tá? Mas quando ele percebe a Terra, com as sensações que ele se coloca, ele cria esse filtro. Então ele distorce, o ego distorce. Então ele percebe o mundo externo a partir da representação. Por quê? Porque está tão carregado afetivamente que ele está interferindo nesse processo, interfere nesse processo de seleção. Tá? Então ele constata essa diferença. Tá certo? Só que, obviamente, ao entrar em contato com a realidade, ele vai percebendo elementos de que a Terra não é plana, a Terra é redonda. Então ele percebe aqui, tá, uma diferença entre a percepção que ele possui, a imagem que ele possui interna e o mundo externo. Então acontece um confronto, tá, entre a imagem interna e o mundo externo, a imagem interna carregada afetivamente. Esse confronto ele não é um confronto tranquilo. Eu coloquei como que ego distônico. Tá certo? Por que ego distônico? Lembre-se, o complexo ele é incompatível com o eu, e a gente vê a realidade externa a partir de uma
de uma lente, de uma percepção distorcida, vamos dizer assim, tá certo? Então ele começa a perceber a diferença entre o real e o percebido, e isso mobiliza um afeto nele. E esse afeto é uma quebra da autoimagem, pelo menos uma percepção dessa distorção. Só que a Terra plana, no nosso caso aqui, é uma Terra carregada afetivamente, que marca a ideia dele. Tá? E como é que ele se contrapõe ao mundo externo? Tá certo? Então há um confronto entre o real e a percepção que se tem, tá certo? E obviamente ali é um confronto que leva um questionamento à própria condição do ego. Tá? Então essa percepção seletiva, por exemplo, lá abaixo, e ela, em vez de ser plenamente tranquila, como na primeira etapa aqui, que você distorce e simplesmente está tudo bem, você não percebe a realidade, aos poucos você vai percebendo essa diferença com a realidade, e esse confronto vai sendo carregado afetivamente. Você vai percebendo a oposição. Tá? Você pode, obviamente, tomar uma atitude do ego em relação a esse confronto com a realidade. Tá? Uma posição é aceitar a realidade, aprofundar esse confronto e viver esse desconforto. Outro, que daí vai dar uma origem à quebra da projeção. Outro momento pode ser simplesmente negar essa realidade. Tá? Que é exatamente se coloca. Então, uma tendência ao confronto com a realidade, a uma quebra da projeção. A libido, a imagem consciente que estava projetada no mundo externo, que distorcia, tá? Então essa imagem consciente que era projetada no mundo externo, que distorcia a imagem interna, tá? O que ela faz? Ela se quebra quando você aceita. Tá? Por mais que seja ego distônico, você diminui aqui a energia que se coloca e você consegue perceber e diminui essa percepção seletiva. Tá certo? Então o indivíduo começa a se abrir um pouco para a experiência interna. Tá? A energia, de certa forma, começa a circular. Então você começa a quebrar a imagem interna, você começa a aceitar cada vez mais a realidade. Por quê? Porque a projeção diminui de certa forma e você começa a diminuir a percepção seletiva. A energia que estava, o ego, muitas vezes, a energia que ele estava ligada a manter esse confronto diminui, então ele introverte, ele entra numa espécie de melancolia, em nível mais, não projeta tanto, se volta para dentro de si, começa a se trabalhar, faz um processamento seletivo interno. Então a energia começa a circular e começa a ter esse diálogo aqui, ó, interno, e começa a se transformar. Tá? Então a Terra plana começa a quebrar essa imagem do inconsciente, a vir, e a imagem interna também começa a se modificar. Tá? Então você começa a se transformar. Obviamente, você pode recusar essa quebra da projeção. E o que acontece? Aquela libido, tá certo? De transformação do sujeito que é gasta, essa energia que ia ser gasta na própria transformação do sujeito, ela começa a ser gasta na manutenção dessa projeção, da situação atual, que vai gerar então no sujeito um aumento das defesas, como a gente pode ver aqui entre a consciente e inconsciente, rigidez, bloqueio. Consequentemente, aquela energia, em vez de se gastar nessa transformação, ela começa a se acumular nesse complexo inconsciente, tá? Que cada vez mais vai fazer pressão sobre a consciência e vai cada vez mais aumentar a rigidez e o bloqueio. Consequentemente, essa projeção vai ser cada vez mais forte, tá? E essa imagem do mundo externo vai ser cada vez mais carregada afetivamente, como vocês podem ver aqui. Tá? E óbvio, cada vez mais há um confronto na realidade. Esse confronto vai ficar cada vez maior. Só que, como está rígido o ego, ele vai bloquear a entrada desse confronto, mas e a percepção seletiva? Ou seja, disso se aumentou a projeção carregada afetivamente, vai aumentar também essa distorção seletiva. Tá certo? E a imagem interna vai ser cada vez também aumentada. Então a gente vai ter uma oposição aumentando. Tá? Por quê? E a consciência do ego, a energia que estava dentro dela, ela não é gasta, diminui a consciência do ego, diminui a energia do ego em termos de adaptação, de flexibilidade, aumenta a rigidez, as defesas, e ele vai manter essa oposição. Tá certo? E vai ter cada vez um confronto maior entre a realidade, que se coloca aqui, tá? O mundo externo começa a ser percebido, e as energias gastas para manter essa
quebra essa cisão. Tá certo? Então cada vez mais se coloca, e óbvio, ao longo do tempo, o complexo cada vez vai sendo mais carregado de energia, mas aumenta a rigidez, aumenta a projeção, aumenta essa distorção dessa percepção seletiva, aumenta esse conflito, tá certo? Então até em determinado momento que pode ocorrer uma quebra, alguma coisa assim. Tá? Na etapa 4, quando ocorre a aceitação da quebra da projeção, tá? O que a gente tem? Tá? A gente tem exatamente essa introversão da consciência, que nem eu falei. Tá? Essa energia que era dirigida para fora e para manter essa defesa, o que ela faz? Ela se volta para dentro, tá? Para estimular esse diálogo, essa transformação. Tá? Então, desse jeito, há uma quebra, uma diminuição da projeção, uma alteração do complexo, a gente começa a perceber o mundo interno, o mundo externo mais tal como ele é, tá? A gente aumenta essa abertura, tá? Lembre-se que a percepção da realidade desse confronto muitas vezes é ego-distônica, né? É uma coisa tranquila para o ego, mas o ego suporta então esse desconforto, essa angústia, e se transforma. Então a imagem interna se quebra e se modifica. Consequentemente, o ego tem uma maior abertura, uma maior flexibilidade. A energia que estava presa no ego, nesse complexo inconsciente, migra para o ego e para outros locais. Tá? Então a gente tem essa quebra da projeção, que ocorre então daí uma introversão e uma abertura maior ao mundo, a percepção da vivência do sujeito, tanto uma percepção interna. Isso ao longo do tempo vai ficar o que, gente? Essa energia do ego que estava introvertida, ela começa a ser agregada pela consciência. Tá certo? Então, a energia, a estrutura da consciência, aumenta a carga energética da consciência, permite uma maior flexibilidade, uma maior ligação, um maior diálogo com o inconsciente, e a gente consegue exatamente ter uma maior abertura em relação ao mundo e uma maior percepção realista. Tá? Então as sensações do mundo vão tanto no mundo interno quanto no mundo externo. A projeção diminui, tá certo? E a gente começa a perceber o mundo tal como ele é. No nosso caso aqui de exemplo, né? A Terra mais redonda e não Terra plana. Tá? Então, ao longo do tempo, isso vai tornando o ego mais aberto ao mundo, mais flexível, mais estruturado. Tá certo? Então, basicamente, essa transformação, há uma integração. Tá? E no final dessa integração, a gente sente exatamente como se fosse uma realização da libido, algo ego-sintônico. Tá certo? E o que a gente tem a dizer, como eu falei daquele processo contínuo, ao integrar novamente parte do complexo, a gente volta a emergir um novo conteúdo na consciência que é projetado, que inicia novamente o ciclo. Por isso que tem aquele ciclo que se coloca. Só que, obviamente, a gente vai cada vez mais tendo mais flexível, cada vez mais tendo condições de integrar maior. Tá certo? Vamos só finalizar então. Tá certo, gente? O que a gente tem? A gente tem um complexo que ele é inconsciente. Tá certo? Então a primeira etapa da integração dele é que ele busca ser integrado ao ego. Tá certo? Então a primeira etapa é a projeção. Tá certo? A gente projeta, a gente atribui ao mundo externo algo que é uma característica nossa. Tá certo? No segundo momento da projeção, há um confronto com a realidade versus a projeção. Tá certo? Que é exatamente a percepção da realidade se colocando. Tá? Então, um terceiro momento, tá certo? Em que eu posso aceitar e suportar essa quebra, tá certo? Nesse confronto da realidade, que vão ocorrer o quê? A quebra da projeção. Quebrando a projeção, o que eu tenho? Eu tenho uma abertura em relação
ao inconsciente e ao mundo externo, tá certo? O ego, tá certo? Ele faz uma espécie de introversão e há essa espécie de processamento afetivo, tá certo? Aumentando então um diálogo entre a consciência e o inconsciente. Notem que isso aqui, gente, normalmente é ego distônico, tá certo? Provoca um certo sofrimento, angústia, um desconforto, uma incerteza, tá? Isso, ao longo do tempo, promove exatamente o quê? A integração das energias do complexo, que é projetado, tá? Aonde? No ego, tá certo? Consequentemente, há uma mudança da consciência, tá certo? Em direção ao mal. Aqui, então, gente, a mudança da consciência emerge um novo conteúdo inconsciente. Emergindo esse novo conteúdo inconsciente que eu tenho, projeção e novamente esse ciclo, tá certo? Então esse processo, tá certo, gente? Ele é contínuo. Ele não determina. É exatamente o processo de individuação, tá? Da dinâmica da libido de transformação. Porém, o que acontece? Na quebra, posso bloquear. Em vez de aceitar isso aqui, em vez de aceitar e suportar a quebra da projeção, o que eu posso fazer? Eu posso, em vez de aceitar, eu posso negar, tá certo? Negar a realidade e essa quebra da projeção. Quando eu nego a quebra da projeção, o que acontece? As energias ou a libido do complexo, ela se acumula no complexo que está inconsciente. Consequentemente, tá? O que eu tenho? Um incremento da projeção. E se eu tenho um incremento da projeção, eu incremento também essa distorção da realidade. E aumento também a carga afetiva projetada. Isso implica o que, gente? O ego não está aberto. Isso implica, então, no aumento das defesas do ego. E também, obviamente, na sua rigidez. E aumentar a sua defesa, a rigidez, eu aumento também essa cisão e essa separação entre a consciência e o inconsciente. Tá certo? Então o que acontece? Aumentou, aumenta a projeção volta aqui, aumenta a projeção, aumenta o confronto com a quebra do inconsciente, aumenta a minha negação da realidade, aumenta então a energia acumulada no complexo, incrementa, então faz isso aqui. Eu tenho uma espécie de bloqueio no desenvolvimento da psique, que é exatamente o que a gente chama de neurose, tá certo? Para se curar, ou de certa forma, para se curar, a gente tem que se abrir à realidade, aceitar esse confronto, suportar essa quebra da projeção. E isso vai permitir exatamente esse desenvolvimento do complexo, da dinâmica psíquica. Tá? Então, a gente tem aqui esse esqueminha básico da projeção, como ele opera e depois o distanciamento. Tá certo? Então, a gente vai aos poucos, à medida que vai integrando, vai diminuindo essa percepção seletiva. Tá? E vai se abrindo a realidade mais tal como ela é. Quando a gente não aceita essa quebra da projeção, cada vez mais a
essa realidade vai sendo distorcida, tá? Então isso aqui vai aumentando, tá? Então a gente vai perdendo as nuances do real, tá? Então acho que é isso. Essa é um feijão com arroz, um nível básico da dinâmica para a gente poder compreender um pouco essa dinâmica psíquica do Jung. Tá certo? Então a gente entra na continuidade. Obrigado a todos por assistir. Comentem ali qualquer dúvida que vai estar disponível. Tá?